Estorninhos que imitam a voz humana. E essa coruja gigante existe? E por que a araponga do Nordeste tem essa aparência? Essas e outras questões respondidas em mais um vídeo do quadro Ornitólogo Responde. E já começa aqui com a pergunta da Larissa. É verdade que quando um passarinho come qualquer tipo de fruta é porque ela não é venenosa e que nós podemos comê-la? Fato ou fake? Ó Larissa, não, isso é um mito comum, eu já ouvi essa história várias vezes. Assim, na maioria das vezes, as aves comem frutinhos que também são comestíveis para nós humanos. Mas sabemos que as aves também comem frutos que são tóxicos para nós. A planta Hera, de nome científico Hedera helix, produz um fruto que passarinhos comem sem o menor problema, mas que são tóxicos para as pessoas. As aves têm tolerância a algumas toxinas que nós não temos. E além disso, o sistema digestivo, até o próprio sistema de alimentação das aves é bem diferente. Então não dá para comparar muito, né? Nem todas as frutas que as aves comem são comestíveis para nós. Tem que tomar cuidado. Romário. Boa noite, William. Sou aqui de Louisiana, Goiás. Tira uma dúvida. Ao escurecer, voam uns pássaros que têm cores do quero-quero e parece uma andorinha, mas não é. Queria saber que pássaro é esse. Ó, é difícil assim dar algum palpite, pois eu precisava de mais informações. Uma ave que voa muito ao escurecer e que tem cores que lembram quero-quero é o corucão. Só que ele é grande, ele é até bem maior até que os quero-queros. E existe ainda os bacurauzinhos, que têm asas bem mais finas, são menores e até lembram as andorinhas. Bruno Gomes. William, por que a araponga do Nordeste tem aquele monte de cordas? Pois é. Então, esses apêndices carnudos aí que você chama de cordas é uma característica que é presente apenas nos machos da araponga do Nordeste. E ao que parece, esses apêndices carnudos que parece barba é um adorno de exibição para as fêmeas. Elas de alguma forma se sentem atraídas pelo canto e pela aparência dessas aves. Quanto mais dessas peles pendentes e mais forte o canto, mais atraente o macho é. A mesma explicação também serve para a araponga da Amazônia e a araponga do Nicarágua, que tem machos que também têm algumas estruturas parecidas na cara. Olha, eu tenho sempre que pedir, tá? Mas se você tá gostando desse vídeo, por favor, senta o dedo no like aí, que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo e dos outros vídeos daqui do canal também, tá bom? Agora a pergunta da Jessie. Vi um vídeo de um estorninho malhado imitando uma mulher. É verdade ou não? Manda um abraço pro meu filho, o João Victor, é muito seu fã. Ô João Victor, um abração aí pra você, viu? Continua assistindo o Planeta Aves, hein? Então, sobre o vídeo do estorninho, é verdade sim. Poucas pessoas sabem, mas os estorninhos malhados da espécie Esturnus vulgaris são ótimos imitadores da voz humana. Eles imitam tão bem quanto um papagaio ou corvo. Who's my precious Jenny bird? Who's my precious Jenny bird? Who's my sweet Jabby angel? Who's my precious Central Park, New York City. Mas, ao contrário das outras aves imitadoras, os estorninhos fazem imitações em volume mais baixo, repetindo poucas palavras, mas ainda assim chama a atenção. A verdade é que os estorninhos conseguem imitar quase tudo que escuta. Sons de outros passarinhos, voz humana e até sons de maquinários e objetos. Até tem um vídeo bem completo aqui no canal mostrando as aves que imitam a voz humana e explicando também o porquê que elas fazem isso. Depois assiste aí. Pergunta do Thiago, não, na verdade da Isabela. Oi William, aqui é a Isabela, nos conhecemos no Avistar. Qual é a diferença entre o pica-pau de cabeça amarela e o pica-pau ocráceo? Ô Isabela, que legal. Então, são duas espécies de pica-paus quase idênticas, né? Tanto no canto quanto na aparência, mas que ocorrem em regiões diferentes do país. Sendo que tem algumas áreas no centro-oeste onde as duas espécies convivem. E Isabela, assim, eu costumo dizer que o pica-pau de cabeça amarela, ele tem as costas pretas com o barrado amarelo, ou seja,
com preto predominando. Enquanto que o pica-pau ocráceo é o contrário, ele tem costas amarelas com barrado preto. Olhando lado a lado as duas espécies, fica bem mais fácil notar as diferenças, né? Joilma pergunta: espero um dia ver você no nosso sítio. Beleza, olha que um dia eu vou, hein? Minha pergunta é: quantas vezes uma flor fornece néctar para o beija-flor? E quantas vezes o beija-flor consegue néctar da mesma flor? Ó, pergunta difícil, hein? Então, a quantidade de néctar produzida pelas plantas vai depender da espécie de planta. Na maioria das vezes, a produção do néctar é contínua. Enquanto a flor estiver viva e não polinizada, ela vai estar produzindo néctar. Por isso que o beija-flor faz muitas visitas na mesma flor ao longo do dia. Sobre a outra pergunta, eu confesso que nem tenho uma resposta agora, mas assim, eu te garanto, se for uma flor que estiver bem produtiva em termos de néctar, esse beija-flor vai visitá-la assim muitas, dezenas de vezes ao longo do dia. Elizabeth: tenho curiosidade sobre o pombo-correio. O que é mito e o que é verdade sobre eles? Então, Elizabeth, a sua pergunta ficou muito aberta, porque assim, existem tantas coisas que podem ser ditas sobre os pombos-correios que daria um vídeo só sobre esse assunto. Mas assim, primeiro que o pombo-correio é uma variação domesticada do pombo doméstico, de nome científico Columba livia. Pombos-correios foram amplamente utilizados durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para o envio de mensagens. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ele não voa para qualquer destino não, tá? O que ele faz, na verdade, é o contrário. É de sempre retornar para o mesmo local de origem, o pombal onde foi criado. Então, quando ele é solto em locais distantes, ele volta sempre para esse ponto, mesmo que esteja a grandes distâncias. Geralmente, se ele for solto a 600 ou 700 quilômetros de distância, ele consegue retornar. Acima disso, nem sempre é garantido que ele encontrará o caminho de volta. Pergunta aqui do Classic Sonic existe papaléguas de verdade? Existe sim, já aproveito essa pergunta para fazer uma propaganda de um vídeo aqui do canal, que é as aves dos desenhos que existem na vida real, onde eu mostro quem é o papaléguas, quem é o piu-piu, quem é o pica-pau e outros personagens clássicos aí dos desenhos. O papaléguas do desenho é o Leucocycus californianus, que é uma ave que vive na América do Norte. É uma ave que vive no chão, ela até voa, mas voa muito pouco, então prefere correr para fugir de um perigo, igual acontece nos desenhos. Só que a diferença, gente, é que o papaléguas do mundo real perde para o coiote na corrida. O canídeo ultrapassa os 60 km por hora, enquanto que o passarinho corre a no máximo 30 km por hora. Benjamin, uma ave pode cansar de voar? Sim, as aves podem se cansar de voar ou ficar exaustas, principalmente se for um voo longo ou em condições climáticas adversas, como ventos fortes ou durante longas migrações. No entanto, a resistência das aves no ar varia bastante dependendo da espécie e do tipo de voo. Por exemplo, existem muitos passarinhos pequenininhos assim de floresta, como é o caso das choquinhas, que têm um voo fraco e se cansam facilmente. Muitas nem conseguem voar de forma contínua por muitos minutos. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais grandes rios e florestas fragmentadas acabam isolando a população dessas aves. Pergunta do Vinícius. Oi William, tudo bem? Eu fiz um camping com alguns amigos no interior de São Paulo e em plena madrugada eu ouvi um tamborilar, que provavelmente fosse de algum pica-pau. É normal eles procurarem alimento de madrugada ou existe outra ave que emite o mesmo som de tamborilar em árvores? Então Vinícius, é possível que você tenha escutado sim um pica-pau, mas olha, tamborilar não está ligado à alimentação, é um som que os pica-paus fazem para demarcar território. Então assim, às vezes, assim, bem de madrugadinha, é comum ouvir algumas espécies cantar ou mesmo tamborilar para defender o território. Oi William, eu sou Pedro, tenho 7 anos e sou fã do canal. Gostaria de saber se existe alguma ave predadora de gaviões. Tem sim, Pedro, outros gaviões. Geralmente gaviões menores podem ser predados por espécies maiores. Por exemplo, o gavião carijó, o Rupornis magnirostris, que é esse que observamos muito nas cidades, ele pode ser predado pelo gavião asa de telha, gavião pato, que é uma águia de floresta, e outras espécies maiores.
Pergunta da Alicia, de 11 anos. Existem corujas de olhos verdes ou azuis? Até onde eu lembro, das corujas do Brasil ou do mundo não existe, tá, Alicia? Existem corujas de olhos amarelos, marrons, castanhos, alguns bem escuros, outros quase branco, mas azuis ou verdes não. Essas fotos que encontramos por aí na internet de corujas com olhos verdes ou azuis, todas que eu vi ou são montagens ou foram geradas por inteligência artificial. Pergunta do Kestley. Por que o nome das famílias no final nós falamos id e não idai? Fiquei curioso. Então, essa é uma regra do latim, de pronunciar os nomes em latim, já que os nomes científicos são escritos em latim. Tipo, idai a gente acaba dizendo id. Existem outras regrinhas também, mas assim, eu não sou o melhor exemplo, porque eu não conheço muito bem as regras do latim, só as básicas mesmo. João Gabriel. William, esses dias eu vi uma ave de rapina branca que tinha o rabo igual uma tesoura. Você pode me dizer qual é? Claro, João. Você já praticamente descreveu a ave e quase que falou o nome dela. Deve ser o gavião-tesoura, o Elanoides forficatus, que é uma ave de rapina migratória que agora é facilmente avistada no sul, centro-oeste e sudeste do Brasil. Denilson Lopes. O saci canta de noite? Eles enxergam à noite? Canta sim. Período reprodutivo, ele pode começar a cantar no final da tarde e indo até o início da noite. E depois volta a cantar de madrugada, quando está bem escuro, até o começo da manhã. E sabemos que a maioria das aves diurnas, elas enxergam assim durante o dia muito melhor do que nós. Elas enxergam, por exemplo, o espectro ultravioleta. Mas durante a noite, essas aves diurnas, elas enxergam assim de forma meio parecida como nós. Conseguem ver alguma coisa quando tem um pouco de luminosidade noturna. Agora uma pergunta que eu recebi de um amigo, o Fabiano Costa, em relação a um vídeo famoso aí de uma coruja gigante, que está circulando aí nas redes sociais nos últimos dias. Bom, gente, primeiro que esse vídeo é falso, foi gerado por inteligência artificial. Na própria legenda do vídeo, o autor foi até honesto e disse que usou Midjourney e outra ferramenta para gerar esse vídeo fake. A coruja fake tem a aparência da coruja das neves, a Bubis candiacus, que é uma espécie que ocorre no Ártico. E ela não chega nem a 1/5 do tamanho dessa corujona fake, viu? Que fizeram mais parecendo o tamanho de um cisne. E não existe coruja gigante assim não, tá? A maior coruja do mundo, que é a Bulbo blackstone, que é uma coruja pescadora da Ásia, também é bem menor que essa corujona fake. É uma espécie que tem quase 5,70 kg de comprimento. É uma espécie impressionante, mas nada comparada com essa corujona aí. Corujona que nem existe afinal, né? É aquilo que eu sempre falo, gente. Por enquanto mesmo, ainda a gente consegue distinguir o que é real ou não. Mas por enquanto. Bom, espero que você tenha aprendido um pouco mais nesse Ornitólogo Responde. Deixo aqui meu muito obrigado de coração mesmo a todos vocês pelos comentários e pelos parabéns que eu recebi no último vídeo sobre o pavãozinho do Pará, onde no finalzinho eu mostrei ali um pouco sobre um momento muito legal, que eu recebi uma medalha de condecoração do Conselho Regional de Biologia da Primeira Região, em relação ao trabalho de divulgação científica aqui na internet. Fiquei muito feliz, gente. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês. E para quem quiser fazer alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag Ornitólogo Responde aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo